Fala galera, eu sou Luiz Eduardo Nunes e hoje estou acompanhado dos meus amigos e estudantes de jornalismo. E aí galera, eu sou o Victor. E aí pessoal, eu sou o Leonardo. E agora vamos começar falando sobre o jogo do Ceará, que empatou com o Bragantino em 2-2 lá no Nabi Bichedid, em Bragança Paulista. O Ceará que abriu o placar antes dos 20 minutos do primeiro tempo com o Pedro Raul, depois ampliou com o Marlon. E o Bragantino empatou com 2 gols nos acréscimos. Um gol nos acréscimos do primeiro tempo e o outro com Laquitana e o outro com gol nos acréscimos do segundo tempo com Eric Ramírez. Victor, um empate frustrante, né? Eu acho que essa é uma palavra que pode definir esse jogo do Ceará contra o Bragantino. E aí eu quero saber de vocês, são 2 pontos perdidos ou 1 ponto ganho? Eu acho que foram 2 pontos perdidos, assim. O Ceará começou muito bem, explorou a fragilidade do Red Bull Bragantino, que estava muito bagunçado no início do primeiro tempo. Logo que abriu os 2 gols, assim, no comecinho, acho que um entre os 9 e 13 minutos do primeiro tempo com o Pedro Raul e logo depois com o zagueiro Marlon. Mas a partir dos 30 minutos, o Ceará ele começou a se perder um pouco. O Bragantino conseguiu se reorganizar e começou a jogar mais bola, e o Ceará acho que voltou a ser um pouco daquele Ceará que a gente já conhece, que às vezes segura o placar, acha porque tá 2-0 tá ganho, então segura o placar e tenta recuar, e deixando o adversário atacar. Tanto que no final do primeiro tempo, o Ceará sofre o primeiro gol. Mas se também, logo no início do segundo tempo, o Bragantino poderia ter empatado, né? Empatou, mas foi anulado, e teve outras diversas oportunidades, mas o Ceará também voltou a acampar no segundo tempo, assim como deixou os 30 minutos, então muito afobado. E aí, no finalzinho do segundo tempo, o Eric Ramírez fez um gol que cedeu o empate ao Bragantino e o Ceará ficou por 1-1. Então, eu acho que o Ceará ainda tem que ter umas melhores. Obviamente, o banco também não tem qualidade, assim, para uma Série A. Então, jogadores que jogam o primeiro tempo e que tem uma certa, acho que qualidade para uma Série A, se cansa e é logo trocado por outras peças que não favorecem dentro de um campeonato tão extenso e tão competitivo como uma Série A. Eu acho que o que define que foram 2 pontos perdidos é a questão do roteiro do jogo. Né? Porque se você para para pensar nisso, para qualquer torcedor do Ceará, eu acredito que ele assinaria um empate com o Bragantino antes do jogo. Né? Porque, enfim, um jogo fora de casa, o time voltando a jogar uma Série A, tem a questão que o Ceará costuma ter dificuldade contra o Bragantino, tanto aqui quanto lá em Bragança Paulista. Mas a questão é a seguinte: o Ceará abre 2-0 e leva o empate, é frustrante. É completamente diferente, por exemplo, o Bragantino abrir 2-0 e o Ceará empatar. Tem certeza que aí estaria todo mundo comemorando, enfim. Mas eu acredito que pelo roteiro do jogo, o Ceará até aberto o placar e ter levado o empate, são 2 pontos perdidos. E eu queria saber de vocês, eu ouvi muita gente falando que 2 fatores pesaram muito. Primeiro foi a mudança de postura do time do Léo Condé no começo do segundo tempo, já voltou com uma postura bem mais reativa do que estava no primeiro tempo. E o segundo foi cansaço e falta de material humano. E aí, vocês acham que foi um desses fatores que ocasionaram isso aí, ou foi uma combinação dos 2? Eu acho que é uma combinação dos 2. O time do Ceará ainda é muito aquém para uma Série A. Né? A diretoria tem que trabalhar muito, tem muita peça para contratar em muitos setores do campo. E tem também aquela questão que é clichê falar, mas 2-0 é o placar mais perigoso do futebol. Não dá para se acomodar com 2-0, ainda mais numa Série A de Campeonato Brasileiro. É um campeonato traiçoeiro, o Bragantino é uma equipe traiçoeira, por mais que esteja na sua melhor fase, é um time que não dá para você cochilar, e o Ceará cochilou. Então eu acho que é uma junção desses fatores. É um time rápido, né? É um time muito rápido. Transições rápidas ali, principalmente com o John. O Laquintana pode não ser um grande jogador, mas é um jogador rápido. Sim. É um jogador que participa dessas transições e por isso que o Fernando Seabra gosta tanto do futebol dele. E aí, Vitor, tem que contratar, né, o Ceará? Tem. O Ceará, assim que subiu, pegou poucas contratações assim, para uma competição de Série A. A maioria das contratações também foram de equipes da Série B, então a gente viu várias contratações dessas rolando ao longo do final do ano passado até o início desse ano, e a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é uma competição que não se pode dispensar nenhum ponto, porque um ponto lá na frente pode fazer muita falta. E o Ceará ele precisa disso. Ele é um time que acaba de subir de uma Série B, onde a gente tem uma receita
muito menor do que a Série A, e a gente sabe que isso já influencia um pouco em equipes que já estão mais consolidadas dentro da própria competição, e também precisa ir atrás de contratações, por mais que o Ceará esteja vindo disso, existe mercado para tentar trazer e não sofreu o que sofreu contra o Red Bull Bragantino. Iniciou muito bem, como eu falei, ofensivamente, então ele deixa, o Ceará sempre teve isso de ir muito ofensivo às vezes numa partida e achar que o resultado dá ganha. Então recua um pouco do time e acaba cedendo às vezes um empate, quase até 10. Isso funciona na Série B porque, obviamente, não tem tantos times com qualidade e hoje no Campeonato Brasileiro a gente tem muitos clubes bem estruturados. O Bragantino foi um adversário que não está nem no top 3, top 10 que o Ceará vai enfrentar. E tinha mais derrotas do que vitórias nesse começo de temporada. O Bragantino é terrível. Horrível. O Bragantino tinha vindo de 3 derrotas consecutivas. E talvez de todos os times aí dessa era Red Bull, né, depois que subiu em 2019, esse é o pior. Porque antes tinha destaques com Claudinho, Elinho, hoje tem John e outros assim, menor, com um destaque um pouco menor, sabe? Não querendo diminuir, lógico, a força do Red Bull Bragantino, mas esse time é de um nível mais inferior do que os dos últimos anos. E além do que o próprio Bragantino vendeu sua última peça, que foi o Lucas Evangelista para o próprio Palmeiras. Exatamente. Então, uma das poucas peças ainda com qualidade assim. E o Bragantino também, no final do ano passado, se recuperou nas últimas. Então, podendo cair também, até a última rodada do tabuleiro, o Atlético Paranaense, quem é que vai cair? Porque o Red Bull tinha deixado muito a desejar. Então, é uma coisa que o Ceará deveria ter visto, porque o Bragantino, como eu falei, veio de 3 derrotas consecutivas, não vinha ganhando nos seus jogos, não mostrava confiança disso, e o Seabra também estava mais ou menos diferente do Léo Condé, que estava vindo muito bem nas competições. O Ceará emplacou várias vitórias, assim, por mais que não fosse, às vezes, concretos, assim, que você via, porque jogo, às vezes, de Copa do Nordeste, ou da Copa do Brasil contra o próprio Confiança, que o Ceará meio que foi morto, e o Ceará ele tem que focar, porque, como eu falei, é uma competição traiçoeira. A Série A é uma competição que a gente é ponto por ponto, senão lá na frente você vai cair. Principalmente por uma disputa tão apertada quanto é a do Ceará no ano, né, que é primeiramente contra o rebaixamento e aí depois, né, uma possível, exatamente, uma possível sul-americana ou até um algo a mais. E aí eu queria perguntar para vocês, para fechar o tópico do Ceará, né, o jogo contra o Bragantino, os desfalques, principalmente de Richardson e Pedro Henrique, pesaram, né? Pesaram, mas eu acho que o problema não foi esse. O problema foi a postura do Ceará. Sim. A postura de ter achado que o 2x0 já é o resultado ganho, e não é. Eu repito, 2x0 é o resultado mais traiçoeiro do futebol. Mais traiçoeiro. Ainda mais numa Série A, você não pode se acomodar com o 2x0. Então, assim, eu acho que, principalmente para a postura, claro que a falta de peça influencia, isso é óbvio. Mas você não pode se acomodar com o 2x0. E você, Victor? Eu acho que é a mesma coisa, assim, mas o Ceará ele não muda essa postura, já vem de anos, essa postura do próprio Ceará. Às vezes ele consegue, assim, até às vezes naquele acesso de 2017 teve vários jogos dessa mesma forma, o Ceará achando que estava ganho, o adversário foi, conquistou, porque o Ceará ele sempre teve essa característica, como eu já expliquei, né? Eu já repeti várias vezes, mas é a característica de ele não manter o jogo daquela mesma forma, não uma ofensividade que estava conseguindo trabalhar um pouco do Bragantino. Ele meio que achou que, eu estou aqui menos dos 30, 40 minutos aqui, eu já tenho 2x0, eu já vou ganhar esse jogo e pronto. Eu vou recuar e deixar a bola com o adversário e vou tentar trabalhar nos contra-ataques. Não se viu, porque o Bragantino foi muito ofensivo a partir dos 30 minutos e o Ceará ele precisa mudar essa postura urgente, porque é uma Série A, não é mais uma Série B, não é um campeonato estadual cearense e nem uma Copa do Nordeste, é um campeonato brasileiro. E vale ressaltar também que o Ceará tem bons jogadores, mas também não tem uma defesa tão sólida para recuar tão cedo e também não tem as transições mais, né? Antigamente tinha, há 5 anos atrás, 4 anos atrás com o Guto Ferreira, tinha pontas de muita velocidade, tinha bons zagueiros, enfim, zagueiros de maior nível. Hoje o Ceará ele meio que inverteu, né? A gente via há anos que o Ceará tinha um sistema defensivo, assim, até que muito bem, assim, acho que em 2018 teve uma das melhores defesas do campeonato também,
não tomavam muito gol, e o sistema ofensivo não era isso tudo. Esse ano parece que inverteu. O sistema defensivo não é muito firme, e hoje o sistema ofensivo ele é muito mais funcionando, né? Como o próprio Pedro Raul, que é um 9 que o Ceará procurava há muito tempo, veio e está fazendo o que está dando resultado. Perfeito. Agora, trocando de tópico, vamos falar do momento do Fortaleza, né? Que ganhou no sábado contra o Fluminense por 2-0, gols de Lucero e Tinga. Léo, o que falar desse jogo? Fortaleza dava indícios de que iria melhorar, né? Melhorou, né, bastante. O Fluminense, óbvio, era um time muito frágil, tanto é que veio a demissão de Mano Menezes no pós-jogo. Só que, assim, é um pingo de esperança ou, na sua visão, é uma dualidade? O que você acha que é? Olha, sinceramente, eu não me empolguei com essa vitória em cima do Fluminense, não, tá? Eu já vou até puxar para o jogo de ontem, se você me permite. Claro. Mas a vitória em cima do Fluminense mascarou um time que não está rendendo nada nessa temporada. O Fortaleza não teve nenhum jogo bom, um jogo de almanaque essa temporada. Contra o Pop Sport, ganhamos, o Fortaleza vence, mas não jogou bola, não jogou a bola que esse elenco deveria estar jogando. Ganhou de 7-0 do Cariri. Gente, pelo amor de Deus. Eu acho que é a obrigação do Fortaleza com a equipe que tem ganhar até de 10-0 do Cariri. Sabe? Então esse jogo contra o Fluminense, vamos ver o que acontece. O Fortaleza faz gol com 2 minutos de jogo. Se esse gol não sai, eu não sei se o Fortaleza ia ter vencido o jogo. De um erro bizarro da defesa do Fluminense. Sabe outra. O pessoal falou que o Lucero talvez seja recuperado da boa fase. Não, se ele não faz aquele gol, é rescisão de contrato. Aquele gol foi todo do Marinho. O Marinho deu o gol para o Lucero. Não só a temporada do Lucero, eu acho que o Lucero está devendo há muito tempo. Desde julho do ano passado, o Lucero não está rendendo. E aí, já puxando para o jogo de ontem do Racing, eu acho que a grande prova de que esse jogo contra o Fluminense não significa nada foi a partida tenebrosa que o Fortaleza fez ontem contra o Racing, 3-0, que era para ter sido muito mais. O Fortaleza podia ter tomado 6, podia ter tomado 7, só não tomou por conta do João Ricardo, que foi o melhor em campo. E quando o seu goleiro é o melhor em campo, num jogo que você tomou 3-0, tem alguma coisa errada. Teve 24 finalizações, pessoal, 24 finalizações do time argentino na meta do Fortaleza, o jogo aqui na Arena Castelão. E a escalação foi basicamente a mesma contra o Fluminense. Claro que o nível dos times é muito diferente. O Racing, hoje, para mim, pratica o melhor futebol da América do Sul. E o Fluminense está terrível. Tanto que o Mano Menezes foi demitido. Inclusive, bizarro, né? Demitiu o treinador na primeira rodada do Brasileiro. Podia ter demitido antes. Naquele intervalo de 15 dias para treinar o time. Faz o menor sentido, mas enfim. E o Fortaleza ontem só provou o que ele já vem provando a temporada inteira. Que é um time sem tática alguma. O Fortaleza hoje é um time perdido, sem comando. Eu não acredito que o Vojvoda tem que sair, que o ciclo do Vojvoda acabou, eu acredito que não, o Vojvoda pode se recuperar, mas ele tem que rever muita coisa. Sabe, o que o Vojvoda fez ontem é para receber vai mesmo. Foi o Vojvoda achando que a torcida fica criticando, chamando time sem vergonha. Ontem, e a temporada inteira, o Fortaleza está sendo um time sem vergonha. A verdade é essa. O que aconteceu ontem na Arena Castelão foi inaceitável. Você perder por Racing, tudo bem. Como eu disse, é o melhor time da América do Sul hoje, pratica um futebol lindíssimo, está virando algoz de time brasileiro, né? Derrotou o Cruzeiro, derrotou o Corinthians, derrotou o Botafogo, e agora goleia o Fortaleza em pleno Castelão, Fortaleza que nunca tinha perdido para um time argentino dentro do Castelão. Importante ressaltar isso. E ontem foi ridículo. Ontem o seu Paulo Fernandes fez a pior partida que eu já vi de um jogador pelo Fortaleza. Eu acho que nem na época da Série C eu vi um jogador fazer o que esse cara fez ontem. E ele veio com uma maior contratação da temporada. Uma das maiores da história. Ele, Davi Luiz. E aí eu te pergunto para você, pergunto para o Vitor, das 7 contratações que o Fortaleza fez nesse começo de temporada, qual rendeu? Alguma rendeu? Talvez o goleiro Breno, que é reserva. É um questionamento a se fazer, porque... E aí eu já puxo a palavra para ti, Victor. É algo inédito, né? Da era Vojvoda, digamos assim, né? Do Fortaleza. Ele que chegou no começo de 2021. E aí, cara, o que você faria, digamos assim? Aí eu abro um pouquinho esse leque de opções. O que você faria
né? O que você acha que é também? Se a média de idade influencia muito, tem muito esse debate. A média de idade do time do Fortaleza ontem contra o Racing era de 33 anos, a média... É o time mais velho da Série A, se eu não me engano. É o time mais velho da Série A, como falou aqui o Léo. E aí, Vitor, eu te pergunto o que pode ser, se o Vojvoda parece para você meio que sem comando do time? Assim, como o Léo falou, o Fortaleza hoje sem tática. O Vojvoda veio em 2021, era um cara das táticas. Tanto que o Fortaleza conseguiu terceira ou quarta colocação naquela Série A. Hoje, não sei se é comodismo do próprio Vojvoda, porque dinheiro não falta. Fortaleza tem um dos maiores... aumenta a cada ano. O próprio patrocinador do Fortaleza, hoje, a Cassinobet, é a maior patrocínio do Nordeste. Dinheiro não falta. Fortaleza tem estrutura, tem dinheiro. O que eu acho que também que falta é uma reciclagem desse elenco. Você não pode viver de eu acho que às vezes um pouco dos times cearenses tem isso. Eternos ciclos. Eterno ídolo. Gratidão pelo ídolo. Ídolo se forma, mas ídolo também tem sua hora de partir. Também se desfaz. Se desfaz. Assim como a idolatria se forma, ela se desfaz. Um grande exemplo disso é o próprio Real Madrid. O Florentino, ele sabe que aquele cara é ídolo, mas ele sabe o limite do que ele é. Eu vou manter esse cara custando milhões no meu banco, que ele vai me prejudicar na competição como Série A, como Copa do Brasil, como Libertadores, que é uma competição única, é tiro curto, você não pode errar. Fortaleza, ele precisa reciclar. Ele trouxe, por exemplo, agora lá da Holanda, Gaston Ávila, o cara errou 3 vezes consecutivas, 3 erros bobos. O primeiro contra o pênalti, contra o próprio, contra o Ceará, no Fernando Sobral, um erro juvenil, de um jogador que estava na Europa e que vem para jogar pelo Fortaleza, ele faz esse erro. O segundo, ser no próprio Campeonato Cearense, no jogo da volta, e ele, no meio de campo, com vários jogadores de Ceará e Fortaleza, fazer aquele cartão vermelho patético com o time do Fortaleza ganhando num jogo que não tinha perigo nenhum, ele faz aquele cartão. E o último, que foi para fechar com chave de ouro, contra o próprio CRB, dentro de casa, fazendo um pênalti, outro pênalti infantil. E é o que eu falo, o Vojvoda vem errando, vem insistiu 3 vezes no Gaston Ávila. E aí? A única contratação, a outra é o lateral esquerdo, Diogo Barbosa, que não fez uma competição boa desde 2017, quando saiu do Cruzeiro. Ele foi para o Palmeiras com uma lacuna, preciso preencher essa minha lacuna. Não funcionou. O Fortaleza, ele precisa reciclar e precisa contratar urgente, porque senão ele pode entrar como um dos candidatos a cair. Porque se não abrir o olho agora... O futebol que pratica hoje é rebaixado. É o que eu falei, é a primeira rodada. Time para se mudar é agora, é ver o que é que está precisando. Porque lá na frente não vale, mas é isso, mas é aquilo. Eu acho que precisa, se você quer trazer jogadores mais experientes, você tem que trazer outros jogadores para fazer essa troca, porque senão o jogador com uma certa idade, ele não aguenta o calendário brasileiro, que é extenso, e a gente sabe que é cansativo. E essa de time experiente, eu acho que é uma desculpa que não cola pro Fortaleza, sabe? Porque, vamos lá, se o time é experiente, ele, em teoria, tem que ter um mental mais forte. Você traz um Davi Luiz, que jogou anos na Europa, seleção brasileira, enfim, tudo, campeão de Libertadores. Você traz o Paulo Fernandes, que foi campeão do Boca por não sei quantos anos. Você traz o Diogo Barbosa, que querendo ou não tem experiência na Série A, apesar de eu achar um jogador fraquíssimo, é campeão de Libertadores, tem sua experiência ali, apesar de não ser um grande jogador. Como é que você tem tanto jogador experiente no elenco e o Fortaleza é um time tão fraco mentalmente? Sabe, eu vejo isso, o Fortaleza hoje não tem nenhum poder de reação. O Fortaleza leva um gol, o time acaba. O Fortaleza leva um gol, o time acaba. Acaba. Não consegue mais jogar, não consegue mais fazer nada. E como? Você é um time tão experiente, sabe? Se tem tanto aí campeão de Libertadores, o próprio Breno Lopes, campeão de Libertadores. Daverson chegou agora. E essa questão da média de idade, cara, pesa demais. Paulo Fernandes, 34 anos, se eu não me engano. Ou é 35. Diogo Barbosa, 32. Sabe? A única contratação abaixo dos 30 anos foi a do Dylan Borreiro e a do Gaston Ávila. Precisa falar mais alguma coisa? Dylan Borreiro e Gaston Ávila. É isso, pessoal. Agora a gente vai para um rápido intervalo.
Estamos de volta para falar um pouco também dos resultados de ontem, da Copa Libertadores e da Sul-Americana, falando primeiro de Sul-Americana, né, pela ordem cronológica. O União de Santa Fé fez um gol no último minuto do segundo tempo e ganhou de 1-0 do Cruzeiro. Victor, eu queria, puxando um pouquinho do assunto, eu queria saber a sua opinião a respeito desse momento do Cruzeiro aí, de inconsistência, tanto de resultados quanto de desempenho, e pela promessa que foi gerada, né, para o torcedor da Raposa no começo no fim do ano passado para o começo desse ano. Que time horrível, viu? O time do Cruzeiro ele pode ter muito nome, né, de renome, mas o futebol que pratica o Cruzeiro hoje é um futebol patético. O jogo agora na estreia contra o Campeonato Brasileiro, contra o próprio Mirassol, o Mirassol dominou o jogo praticamente quase todo. Começou ofensivamente muito contra o Cruzeiro. O Cruzeiro conseguiu depois só reverter a partir da metade do primeiro tempo. Então ele conseguiu dominar o jogo um pouco, tanto que saiu o primeiro gol do Dudu com assistência do William, e depois sai também o gol do próprio Gabigol, né? Com a própria assistência do William. Ou seja, o Cruzeiro ele não vem demonstrando um bom futebol. Ele não tem um futebol assim o Cruzeiro é um time hoje capaz de fazer coisa. Eu não acho. O Cruzeiro ele tem um sistema muito ruim. O meio de campo do Cruzeiro, no primeiro jogo da estreia do Campeonato Brasileiro, horrível. O meio de campo não funcionou. É um espaço, uma lacuna muito grande. E já tem a lacuna do William que não sai defensivamente muito bem. Então deixa um corredor. O meio campo deveria funcionar. Não funciona. Ele, depois o Jardim, ele troca, ele bota o Romero no meio de campo, mas o Romero já vem dando uma entrada muito forte, indícios assim de já um cartão amarelo. Teve outras entradas fortes que poderia render um cartão vermelho para o próprio meio campo e desconfigurar o Cruzeiro. O Cruzeiro ele precisa focar e melhorar esses resultados, senão também não vai render nada. Gastou muito dinheiro, mas ele não convence muito o torcedor e nem quem está assistindo. O problema não era o Diniz, né? Pois é. O problema é a diretoria. Não tem uma equipe. Tipo, tem muitos jogadores que são bons. Dudu já foi bola de prata várias vezes. O Gabigol, por mais que não esteja no momento, tem o próprio William. Sim, Cássio. Que é o Cássio, apesar da idade, querendo ou não. O Matheus Pereira também, qualidade. No ano passado, o Matheus Pereira teve uma fase excelente no começo do ano. E olha que o próprio Mirassol poderia fazer o 2-1, porque você tem o pênalti. O Cássio conseguiu defender, mas o Mirassol teve várias outras oportunidades que poderia ter virado. O Cleison, pelo lado direito, explorou muito bem. Por mais que ele não seja um jogador de mais qualidade, ele tem velocidade. Ele ganhou muito naquela direita. Então o Flamengo, o resultado do jogo de ontem contra a Sul-Americana é mais um desses resultados que a gente vê. O Cruzeiro não melhora. O Cruzeiro permanece a mesma coisa e não dá indícios que vai melhorar. E já puxando um pouquinho para falar do Mirassol, o Mirassol ele é o próximo adversário, né, do jogo contra o Fortaleza no fim de semana. Já um pouquinho a gente vai trazer mais detalhes ali um pouco do Mirassol, um pouco da nossa expectativa do jogo lá no interior de São Paulo. Continuando aqui, dando continuidade aos resultados da Sul-Americana, o Atlético Mineiro empatou com o Cienciano em Cusco, lá no Peru, em 0-0. É um resultado que poderia ter sido melhor, né, para o Galo, só que jogar lá em Cusco é muito difícil. Isso aí já é historicamente provado. Um time fechado também. Exatamente. Desde os tempos do finado Real Garcilaso, esse aí só quem é mais antigo em competições sul-americanas vai lembrar, o Real Garcilaso que depois virou Cusco FC, né? O Atlético tem demonstrado indícios de que poderá fazer um início bom de temporada, porém ainda apresenta algumas circunstâncias. O jogo contra o Grêmio, na primeira rodada, foi isso. Teve muitas chances perdidas, principalmente pelo Tomás Coelho. Esse jogo também contra o Cienciano foi meio modorrento, né? Essa é a palavra, foi modorrento. Só que traz um pouco de esperança porque conseguiu segurar um empate na altitude peruana. E também falando ainda da Sul-Americana,
o Once Caldas perdeu para o Fluminense ganha do Once Caldas também na altitude, lá na Colômbia, na cidade de Manizales. É uma altitude não tão desumana como a gente vê em algumas cidades da Bolívia, quanto em Oruro, que o Fluminense vai jogar ainda, ou em La Paz, que tem muitos times de La Paz aí, nas competições. Potosí, a cidade de El Alto, que é onde a seleção boliviana vem jogando aí nos últimos anos. Mas, assim, dá um pouco de dificuldade jogar ainda, porque é uma altitude ainda... Altitude é altitude. Mais ou menos uns 2.000 metros ali na cidade de Manizales. Então, é um bom resultado, principalmente porque, como a gente comentou aqui na análise do jogo do Fortaleza, o Fluminense foi muito mal contra o Fortaleza. Não houve nenhuma perspectiva de treinamento, né, nesses últimos 15 dias. O Fluminense está mal um bom tempo, na verdade é essa. Exatamente. E aí, com a saída do Mano Menezes, que conseguiu salvar o time do rebaixamento na temporada passada, esse ano não começou muito bem, né, perdeu o Campeonato Carioca para o Flamengo. O treinador Marcão conseguiu fazer o feijão com arroz ali bonitinho e conseguiu trazer os 3 pontos ali, dificílimos ali contra o Once Caldas, que não é uma grande equipe da Colômbia no momento, mas jogar lá tem as suas dificuldades. E para fechar o nosso News Link Sports, vamos falar aqui dos próximos jogos. Né? Voltando para o Brasileirão, vamos falar aqui dos próximos jogos de Ceará e Fortaleza. De ordem cronológica, o Ceará vai pegar o Grêmio em casa, na Arena Castelão. Torcedor do Ceará que vai ter esse gostinho de ver o time de novo em uma Série A no Castelão depois de 3 anos, né? Depois de tudo que aconteceu em 2023, naquele ano melancólico para o torcedor do Ceará. E tentar uma perspectiva de melhora, né? Já que tem uma nova diretoria, uma nova mentalidade, né, Vitor? Tanto de jogadores quanto de corpo técnico. Apesar do que a gente viu lá em Bragança, lá eles tiveram meio que um choque de realidade, né? Do que é a Série A. Exatamente. E o que pode ser provado também no jogo diante do Grêmio, que é uma equipe muito melhor do que o Bragantino. Sim. O Ceará vai jogar em casa, um fator que o Ceará é muito forte dentro de casa. Acho que as equipes cearenses e nordestinas sempre são fortes dentro de casa. O Grêmio é uma equipe de mais qualidade do que o Red Bull Bragantino, mas também é uma equipe que não convence muito o torcedor desde o início do ano. Perdeu o Campeonato Gaúcho pro rival. Fazia pro anos Inter, que perdia, né? Fazia 6, 7, 8 anos aí que não 2 perdia. jogos bem duvidosos da Copa do Brasil, tanto para o São Raimundo de Roraima quanto para o Atlético, e que precisou dos pênaltis para passar, né? Quase foi eliminado. O Grêmio ele vem vivendo esse momento ruim já há um bom tempo. Ele já é um desgaste muito assim, da diretoria, com a própria torcida. Então, o Ceará pode ser um ponto positivo, mas o Ceará, às vezes, com equipes que estão meio conturbadas, não consegue, às vezes, fazer jogos muito bem. Então, ele cede, às vezes, muito resultados que seriam fáceis ou seriam mais explorados para times que não estão em um bom momento, e quando chega contra um time que está, às vezes, em um bom momento, ele decide fazer o jogo da vida. E não pode ser só escolhido um jogo da vida que tem que ser feito. Todo jogo é um jogo da vida, porque o Ceará acabou de subir, o Grêmio está na Série A já há um bom tempo, já tem uma receita melhor que o Ceará, mas o Ceará ele tem que tentar. Ele vai estar diante da sua torcida, que vem fazendo força desde o ano passado, né, na Série B, que eu acho que o principal fator do Ceará ter subido é a torcida, porque dentro de casa o time foi empurrado várias vezes, e tanto que o time ficou uma vez apenas no G4, que foi na rodada final, nas últimas rodadas, que deu essa oportunidade para o Ceará subir. O Ceará ele vai ter que tentar corrigir alguns erros do jogo contra o Mirassol e vai ter que tentar manter o jogo contra o Bragantino. O mesmo estilo de jogo que começou o Bragantino tentar manter. Não pode deixar recuar, porque senão vai sofrer e pode ser que perca ou pode ser que empate. E 2 pontos agora no início já é um início mais ou menos. Tem que tentar fazer os 3 pontos para garantir os 4 pontos e seguir firme até o final do campeonato. E Série A, Léo, é aquilo, né? Você não escolhe adversário. E o Grêmio tem jogadores com boas valências ali, né? Você vê o belga Muso pela esquerda, é um cara muito de velocidade, Braithwaite é um cara goleador. Mas, assim, tem setores que são demasiadamente fracos e que o Ceará pode explorar, né? Sim, cara, a Série A são 38 finais. A verdade é essa, como o Vitor falou no começo do programa,
O Brasileiro é um campeonato muito traiçoeiro. Muito. Né? A gente vê diversos times que, por exemplo, começam o campeonato muito bem e vão decaindo e acabam até às vezes sendo rebaixados. Assim como também existem equipes que começam lá embaixo e vão crescendo, acabam se classificando com o Libertadores, como aconteceu com o Fortaleza em 2022. É um campeonato traiçoeiro, o Ceará volta a jogar diante do seu torcedor na Série A em casa. Apesar de ser um adversário muito difícil, o Ceará tem que se impor. Tem que ir para cima, tem que tentar vencer o jogo. O Grêmio não está na sua melhor fase, apesar de ser um adversário melhor que o Red Bull Bragantino, não é um time possível de ganhar. O Grêmio é um time perfeitamente vencível. A verdade é essa. Então, acredito que o Ceará tem que ir para cima, tem que aproveitar a força da torcida, que eu acredito que vai lotar o Castelão na volta da Série A, e tem que vencer. Tem que vencer. É isso. E agora, para fechar, vamos falar um pouquinho de Mirassol e Fortaleza, né? Depois, eu sei que o torcedor do Fortaleza está um pouco com a cabeça inchada depois do jogo de ontem contra o Racing, mas tem que ser explorado o jogo contra o Mirassol, que é uma equipe, Léo, que gosta muito de ter a bola, né? O treinador, Rafael Guanais, ele pregava muito essa filosofia nesses últimos anos no Operário na Série B. Mas é um time que tem que se provar em Série A, vem pressionado também, depois de não ter feito um Paulistão, tão à altura, e também de ter contratado alguns jogadores questionáveis, também de ter perdido para o Cruzeiro. Olha, a questão do Mirassol ser um time que gosta muito de jogar com a bola, eu acredito que é favorável para o Fortaleza. O Racing também é assim, mas dá pra gente comparar o Racing e o Mirassol. O Racing hoje joga o melhor futebol da América do Sul, isso é fato. Eu acredito que por tudo que aconteceu nesse ano, sabe? O Fortaleza tem a obrigação de ganhar e ganhar bem do Mirassol. Não adianta só vencer como venceu o Fluminense, não. Tem que convencer. Tem que convencer jogando bola, coisa que o Fortaleza ainda não fez esse ano, na verdade é essa. Como eu falei, o Fortaleza não teve uma partida de almanaque ainda. Não acredito que, por exemplo, o Fortaleza meter 3-0 no Mirassol também não é, meu Deus, está tudo resolvido, não. Porque logo depois, na quinta-feira, o Fortaleza enfrenta quem? Colo-Colo na Libertadores. São 2 partidas fora de casa. Então acredito que esse jogo contra o Mirassol é vencer ou vencer. Não tem outra. É fora de casa, não existe. O Fortaleza, ele só está nessa situação porque ele se permitiu. O Fortaleza faz uma temporada vergonhosa. A temporada do Fortaleza é patética. O trabalho do Vojvoda essa temporada está sendo patético, a diretoria está sendo patética. E como o Vitor falou, a janela fecha daqui 10 dias. Ainda dá para resolver a situação. Mas, para ser muito sincero, eu acredito que não vai ser resolvido. Porque a diretoria, encabeçada pelo Marcelo Paes, sempre trabalha da mesma maneira. Espera a água bater para tentar resolver o problema. A gente viu isso em 2022. Fortaleza 2022 não contrata ninguém nisso do ano. Contrata Silvio Romero, contrata Landázuri, que foi um dos piores jogadores da Vojvoda, contrata Brian Ceballos, que até que era um bom zagueiro, mas enfim, para jogar Libertadores e Série A. Não deu certo. O que é que o Fortaleza faz? No meio do ano traz Lucas Sacha, traz Thiago Galhardo, traz Caio Alexandre. Foram 7 contratações, traz Emanuel Brits, que até hoje é o zagueiro, para mim, o melhor zagueiro do Fortaleza. Então, acredito que o Fortaleza tem que parar com essa mania de só tentar trazer jogadores, de só correr atrás do problema, quando está dando muito errado, sabe? Fortaleza já está perdendo a temporada, já está tudo terrível. Então, faltam 10 dias para fechar a janela. Contrata. Fortaleza tem dinheiro. Então, eu acredito que esse jogo contra o Mirassol realmente é para o Fortaleza ganhar e ganhar bem. Dá uma resposta. E, Victor, considerações finais aí sobre o jogo do Fortaleza contra o Mirassol, uma logística meio complicada, né? Você vai viajar para o interior de São Paulo e depois vai para Santiago, no Chile, pegar o Colo-Colo, já voltando para a Libertadores. O time vai ter que mostrar muito poder de reação, né? Vai ter que mostrar muito poder de reação. Como o próprio Léo falou aqui, o Fortaleza não pode esperar a água bater, porque uma hora que essa água bater, o time vai se afogar, vai cair. E é o que eu falei, não é tarde. Tem 10 dias aí, dá para contratar algumas peças para tentar, pelo menos até o meio do ano, ali para depois reformular, mas é o que tem que focar. Vai pegar o Mirassol, que é estreante na Série A agora, precisa ganhar. E na Libertadores também precisa para continuar. E a diretoria tem que acordar, o Vojvoda tem que acordar, porque senão esse time vai cair. Porque a gente já viu vários times com qualidade cair.
O Grêmio, próprio Atlético ano passado. o Grêmio também caiu. É isso. É focar e melhorar para conseguir continuar fazendo um bom trabalho que vem fazendo nos últimos anos. Esse ano é patético. Tem que tentar, ainda dá para melhorar. Perfeito, e ficamos por aqui. Mais uma edição do Newslink Esportes. Para mais conteúdo, se inscreva no nosso canal, considere se inscrever no nosso canal no YouTube para ficar por dentro de mais notícias. Siga o nosso Instagram também, @newslinklab, e também acesse o nosso portal de notícias. Muito obrigado e até mais. Até mais.